Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa aula de número 7! Só que soltando falta porque 7 é o meu número da sorte. Bom, estamos aqui de volta na nossa aula de número 7. E por enquanto aqui assim, online, torcendo pra gente estar junto logo nas nossas aulas presenciais, mas a gente sabe da importância da gente estar em casa agora, então vamos fazendo as nossas aulas da forma que a gente pode, que é por aqui, mas a gente está fazendo tudo com o maior carinho, com o maior amor, para que as nossas aulas sejam sempre muito gostosas, que o nosso encontro seja sempre muito gostoso. E a gente assim vai se fazendo companhia, não é? Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. E aí a gente vai assim, juntinhos, um fazendo companhia pro outro, por enquanto por aqui, mas sempre, ó, conectados. É importante lembrar aos nossos alunos inscritos na oficina que coloquem seus nomes nos comentários ou no chat. Agora eu sei que é chat, não é chat, que eu fiz uma pesquisa intensa com os meus alunos dessa idade e todos me disseram, a grande maioria pelo menos, que fala chat. Então agora, coloquem seus nomes no chat ou nos comentários, dizendo: oi, eu sou fulano, eu tô por aqui. E quem não é da oficina, que também tá aqui assistindo os nossos vídeos, também pode se manifestar lá no chat, nos comentários, trocar com a gente o que tá achando, o que tá pensando, dúvidas, tudo a gente pode conversar aí nesse momento. Aliás, chat e comentários é justamente para isso, pra gente aumentar ainda a nossa troca. Todas as nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal, então se você perdeu alguma, é só você voltar lá, ó, tá tudo por número, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então você pode ir lá e assistir as aulas que você por acaso tenha perdido. Antes de entrar hoje no conteúdo das nossas aulas, nós vamos fazer aquela, ó, volta no tempo pra gente falar, pra gente comentar as atividades que vocês enviaram da aula da semana passada. Lembrando o que foi que eu pedi? Eu pedi que vocês fizessem uma mesma ação com 3 intensidades. Uma normal, uma um pouquinho menor, mais contida e uma enorme, grande, expressiva, expandida. Ok? E vamos ver o que foi que vocês aprontaram? Então venham comigo no momento Vive, comenta, vai! Não tem uma coisa pra fazer aqui, não? Quer saber de uma coisa? Eu não vou me contar com isso. Eu tô cansada. Muito bom! Caraca! Ai, não tô achando uma receita legal pra fazer. Olha o Instagram do meu atual, acho que ele tá curtindo as fotos da ex dele. Que? Ele comentou na foto? Isso! Perfeito, assim tá ótimo. Gente, que delícia ver vocês experimentando essa atividade que a gente propôs aqui pra vocês, de fazer uma mesma ação normal, depois ela menor, mais contida, e depois ela grande, exagerada, expandida. Nós tivemos várias ações diferentes. Penteando o cabelo, jogando bola, escrevendo, apagando. As geladeiras foram as campeãs. Ir na geladeira para pegar água, ir na geladeira para procurar comida, beber água, cozinhando, recebendo um papel, eu diria, um papel bombástico, um boletim, passando álcool gel na mão, nada mais atual, ação essa que nós fazemos muito neste momento.
rindo assistindo algo, que é outra coisa que eu adoro, né? Vocês já repararam que eu adoro rir. E o rir em intensidades diferentes, muito legal. Procurando uma receita, conversando com a amiga no celular, outra coisa que a gente faz bastante, né? Então eu adorei as ações que vocês escolheram, porque todas elas são ações nossas cotidianas, ações do nosso dia a dia, então que a gente pode experimentar intensidades diferentes dessa ação. Agora eu queria conversar com vocês um pouquinho, uma coisa que aconteceu com algumas pessoas e que eu achei ótimo ter acontecido. Trocaram intensidade por velocidade. Qual é essa diferença? Intensidade, eu pedi para fazer ação contida, pequenininha, e depois ela grande, exagerada. Velocidade não é intensidade, é outra qualidade do movimento, que é o rápido e devagar. Por exemplo, eu posso fazer uma mesma ação, vou coçar aqui, ó. Isso é uma ação, tá? Que eu faço sempre. Eu posso fazer essa mesma ação pequena, ó. E eu posso fazer ela pequena e rápida. E eu posso fazer ela pequena e devagar. Entenderam? E eu também posso fazer essa ação grande, exagerada e devagar. Ou eu posso fazer essa ação grande, exagerada e rápida. Então, deu para entender? O movimento pequeno, contido, e grande, exagerado, e o movimento devagar e o movimento rápido. São qualidades diferentes do movimento. Eu adorei isso ter acontecido porque abriu pra gente conversar um pouquinho sobre isso. E já me deu aqui algumas ideias de outros exercícios. A gente conseguiu perceber as gradações de intensidade de vocês, da ação normal para pequena e para grande. Foi interessante também perceber que alguns têm mais facilidade de fazer as ações contidas e outros têm mais facilidade para fazer as ações exageradas. E é muito gostoso quando a reação de vocês, o estado, o sentimento que vocês estão propondo na ação normal, quando vocês conseguem diminuir ele e aumentar de acordo com a proposta. Gente, muito bacana, foi muito rico o exercício e que abriu um campo fértil pra gente conversar sobre isso. Bom, é isso aí, adorei, então vamos voltar para nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vocês já repararam que a gente tem falado de alguns autores que marcaram a sua época, que trouxeram coisas diferentes para sua época, que são peças que são revisitadas até hoje, que as pessoas continuam montando, que continuam fazendo sucesso. Por que será? Porque essas peças, esses autores, eles estão falando de temas que são importantes para a humanidade até hoje, por isso que percorrem séculos e séculos. E hoje a gente vai falar de um autor chamado Jean-Baptiste Poquelin. Não sei se falei certo porque é em francês, mas Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido como... Quem sabe? Tchananana! Molière! Mulher? Não é mulher não, gente. É Molière. Molière viveu na França de 1622 a 1673 e suas peças continuam até hoje muito atuais. O Molière, ele se inspirou muito na comédia dell'arte, nos seus personagens, nas intrigas. Lembra dos enamorados, dos patrões, dos empregados? Lembra disso? E por que o Molière é tão diferente assim? O que ele trouxe de diferente? Porque o Molière conseguiu trazer o gênero cômico para dentro da corte do rei Luís XIV. Na época de Molière, o gênero cômico era considerado um gênero menor. O que tinha realmente valor eram as tragédias que eram montadas na época, que eram inspiradas na mitologia grega, nos temas clássicos gregos. E aí a comédia era considerada uma coisa menor. Já com Molière, o gênero cômico ganha força e ele chega a se apresentar para Luís XIV. Aliás, gente, ele virou um queridinho do Luís XIV. Mas como é que isso aconteceu? Molière foi um grande autor,
como a gente está falando, ator e encenador. Gente, encenador tem a ver com cena. Isso, encenador ou diretor. Gente, uma peça pode ser montada, o mesmo texto pode ser montado de várias formas, com interpretações diferentes, com olhares diferentes, querendo focar numa determinada experiência dentro daquele texto. Então, quem vai escolher qual é o olhar que ele vai lançar para aquele texto, de que forma ele vai montar aquele texto, é o diretor, é o encenador. Então ele vai dirigir os atores de acordo com essa ideia dele, ele vai dirigir a cena de acordo com essa ideia dele, ele vai pensar junto com o iluminador qual é a luz, com o figurinista qual é o figurino, com o cenógrafo qual é o cenário, com o diretor musical, com a pessoa responsável pela trilha sonora também, ou os efeitos sonoros, ou ele mesmo que vai pensar, ou ele vai chamar essa pessoa para fazer junto com ele, para pensar junto com ele. Que ideia é essa que ele está levando daquele texto, para deixar tudo mais claro qual é o pensamento que ele tem, qual é a ideia, qual é a mensagem que ele quer passar com aquele texto. Então, o diretor, o encenador, ele é responsável pelo todo, pela ideia, pelo conceito que vai à cena. Ok? Vocês lembram que eu disse para vocês que o Molière, além de encenador, ele foi autor, também disse, e ele também foi ator. Então, a carreira dele começou como ator. Ele fundou uma companhia itinerante que percorria, se apresentava com a sua trupe no interior da França. Lá ele começou a escrever para essa trupe, né? Então ele começou a ensaiar seus primeiros textos e assim foi indo, mas ele só chegou em Paris, na capital da França, em 1658. E aí que a gente tem que começar a falar de uma virada de Molière. Molière começa nos seus textos a criticar os costumes da sociedade da época. Então, até quando ele está falando dos personagens, ele vai ridicularizar algumas características desse personagem, como a avareza, o avarento, aquele que não dá dinheiro para ninguém, não empresta nada. Vai falar da inveja, do exagero, do valor ao dinheiro, do valor excessivo às aparências. Em muitas das suas peças, ele vai criticar a burguesia, que queria ter a pompa, o status da aristocracia da época. A burguesia tinha o dinheiro, mas não tinha a formação da aristocracia. E queria ter. E ele dizia: acho bem mais fácil apoiar-se nos grandes sentimentos, desafiar em versos a fortuna, acusar o destino e injuriar os deuses do que aprender o ridículo dos homens e tornar divertido no teatro os defeitos humanos. Isso era da crítica da escola de mulheres. Então Molière escreveu 32 peças, entre elas As Preciosas Ridículas, Escola de Maridos, Escola de Mulheres, Tartufo, O Avarento, O Doente Imaginário, Médico à Força, isso para citar alguns exemplos. Mas o seu primeiro grande sucesso foi As Preciosas Ridículas. Esse termo preciosas era usado para definir essas mulheres que davam uma importância exagerada às aparências e na forma de falar, no seu vocabulário muito fino, polido, rebuscado, muito difícil. Então Molière fazia uma verdadeira sátira, uma verdadeira brincadeira com as futilidades dessa época, da aristocracia francesa. E aí vinha a burguesia tentando imitar essa pompa da aristocracia. E isso dava muito pano para manga, para muita história divertida. Então, por isso a gente escolheu para contar para vocês a história das Preciosas Ridículas de Molière. Vamos lá? Duas moças burguesas, Catarina e Madalena, vivem imitando as refinadas senhoritas acima delas na escala social, as damas da corte francesa. Para fingir que são parte da elite, as duas criam até novos nomes para si mesmas, como Polixene e Aminte, que elas julgavam ser nomes mais chiques, e também criam um novo nome para o seu criado. Elas passam o tempo todo simulando atitudes refinadas e exigem que quem deseja cortejá-las tenha o mesmo comportamento, exageradamente refinado. Mas seus dois pretendentes, Lagrange e Ducreuzy, a quem elas esnobaram, ao perceberem a ostentação que vivem as duas, decidem aplicar-lhe uma lição. Depois de terem sido tantas vezes humilhados e esnobados por elas. Eles decidem aplicar-lhes uma lição
sobre humildade. Então, eles vestem os seus próprios empregados, Mascarille e Jodelet, como nobres e enviam os seus criados para a casa das afetadas donzelas para cortejá-las. Falas afetadas, comportamentos afetados, exagerados, que usem palavras diferentes, palavras essas que nem existiam, mas por ser tão diferentes, elas consideravam refinadas. Então, elas caíram direitinho na armação que foi feita para elas. Só no final, quando elas já estão absolutamente enamoradas e empolgadas pelos seus novos pretendentes que elas julgam ser refinados, que a farsa é revelada. Lagrange e de Croisy retornam e revelam a Madeleine e a Catarina que Mascarille e Jodelet são seus criados. Elas perceberam que foram enganadas por conta da importância exagerada que davam à pompa e às aparências. Bom, gente, contei aqui para vocês a estrutura básica da peça. Os diálogos que Molière cria são muito inteligentes, são muito engraçados e os personagens também são muito bem construídos. Então, agora vamos para a atividade de hoje. Eu quero pedir para vocês escolherem um personagem dessa história e que vocês vão fazer para mim um vídeo, você fazendo esse personagem, mas lembrando do exercício da semana passada, lembra do pequeno, médio e grande? Você pensar no grande, você pensar nesse corpo grande, expandido. E como é que você vai me passar as características desse personagem? Tanto as características físicas que você imagina nele, quanto as características psicológicas. Vamos falar o seguinte, se você escolhe um dos criados, que tem que se passar por uma pessoa muito fina, mas ele não é. Como é que você vai colocar no corpo esse personagem? Que na verdade é um criado se passando por uma pessoa muito fina? Pode falar, Vivi? Pode! Mas eu te dou direito a uma frase. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai querer resolver tudo no blá, 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 no seu discurso. E eu quero que você coloque justamente no seu corpo. Esse corpo vai se apropriar desse personagem. Então, que situação você vai colocar esse personagem? Eu quero só ver esse personagem em cena. Tá combinado? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Gente, não me deixa sozinha aqui nos comentários. Acabou o vídeo, eu tô aqui pra tirar dúvida. Fica aqui comigo no chat. Agora que eu aprendi, como é que fala? Chat ou nos comentários. Tá bem? Pessoal, é muito importante que vocês se divirtam fazendo a atividade. Não se cobrem tanto. Tudo é bem-vindo. Tudo que vocês têm feito tem sido maravilhoso de assistir. Então, olha, foca na diversão, foca no jogo, pensa na alegria de fazer teatro e manda pra gente sem se cobrar. Lembra? Não tem certo, não tem errado. Tem ideias em movimento. E eu quero ver as ideias de vocês se movimentando. A gente vai finalizando por aqui. Então, queremos agradecer a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito, dizer o seu nome nos comentários, oi, estou presente, dar uma curtida no nosso vídeo e lembrem-se de enviar até segunda-feira às 21 horas. Atenção, atenção, mudou! Não é mais terça. É segunda-feira, às 21 horas. Se puder, faz o seu vídeo com ele deitado, que facilita pra gente na edição. E divirtam-se. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo, um abraço. Vocês moram no meu coração. E coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor.